a superlotação deixa em estado crítico o atendimento na maior emergência do estado. Os doentes esperam um médico no chão. Moradores de grandes cidades enfrentam descaso e abandono quando mais precisam do sistema público da saúde. Tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada! Pelo excesso de pacientes doentes! E a secretaria! O governador não faz nada! Eles querem resolver o problema deles lá na rua, gastando dinheiro em obras, porque tem sucesso de Copa, que é mais importante. A saúde está zerada! Os pacientes estão amigos, estão morrendo! Eles que não estão ligando para isso! Eu ganho aquilo que eu ganhava como professor 40 horas, praticamente, que dá mais ou menos uns 15 mil reais. O salário do deputado é o salário de um professor? O deputado não tem o padrão de vida de um cidadão comum. Ele é padrinho de casamento, ele é padrinho de formatura, ele tem despesa extra, ele tem bases eleitorais. Então, eu duvido quem sobreviva com o salário de 11, 12 mil reais. Então, essa grande insatisfação que explode no momento atual. Em junho do ano passado, o Brasil foi tomado pelas manifestações populares. Mas, ao que parece, o gigante que havia acordado resolveu voltar a dormir. E esse sono da nação é ótimo para os nossos parlamentares, que recebem o segundo maior salário do planeta para essa função. Alguns até dizem que esse salário não é excessivo. E ganha um deputado é excessivo? Não, eu não acho que seja excessivo. Eu queria que o Bernardo Esberardi questionasse, por exemplo, os ganhos dos executivos das empresas privadas. Mas afinal, quanto custa para o nosso bolso manter um único deputado federal? Um deputado recebe um salário de R$ 23.700 por mês. Além do salário, cada deputado recebe uma ajuda de custo paga 2 vezes durante seu mandato. Em um ano, isso dá cerca de R$ 360 mil em média. Fazendo as contas, é como se cada deputado ganhasse R$ 1.100 para cada dia útil do mês. Os deputados também contam com o cotão, que cobre gastos como passagens aéreas, alimentação, conta postal e telefônica, combustíveis e lubrificantes, consultorias, divulgação do mandato, aluguel e despesas de escritórios políticos, assinatura de publicações, serviços de TV e internet e segurança pessoal. No total, estes gastos somam R$ 33 mil por mês para cada deputado. Além do salário, da ajuda de custo e do cotão, temos ainda um auxílio moradia, no valor de R$ 3.800. E não podemos esquecer da verba de gabinete, que garante cerca de R$ 78 mil para que cada deputado possa contratar até 25 funcionários. Somando-se tudo, temos um gasto médio de R$ 140 mil mensais e R$ 1.800.000 anuais para cada deputado. Lembrando, este é o gasto de um único deputado. Porque se formos somar os gastos do Congresso inteiro, Câmara e Senado, vamos ter aí um gasto de 24 milhões de reais por dia. Ou seja, R$ 1 milhão por hora. Estejam os deputados trabalhando um dia ou 2, de recesso ou em época de eleição, independentemente de qualquer coisa, nós vamos estar pagando por hora R$ 1 milhão. Vejam, nós temos às vezes gabinetes em que mais de 20 pessoas podem compor o gabinete. Evidentemente nem cabe naquelas salas ali do Congresso, na Câmara, mesmo do Senado, 20 pessoas ali. Então o que acontece? Normalmente o parlamentar mantém 3 pessoas aqui, 4 pessoas aqui em Brasília, e o resto tudo são funcionários que ficam nos estados. Na realidade, verdadeiros cabos eleitorais, já preparando o parlamentar para as próximas eleições. 24 milhões de reais por dia, R$ 1 milhão por hora. Depois dessa informação, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é:
Quem fiscaliza esses gastos? Existe uma fiscalização eficiente? A gente percebe que os mecanismos de controle de gastos, em geral, eles não são eficazes. E aí não é só do Legislativo, também do Executivo, também talvez do Judiciário, né? Apesar de existir dentro do Legislativo, da Câmara e do Senado, órgãos de controle interno, na verdade eles praticamente não funcionam. Os deputados, por exemplo, entregam notas fiscais com aquelas despesas da verba indenizatória, despesas com combustível, despesas com aluguel de escritórios, despesas com consultorias, despesas com telefone, enfim, e aquilo não é objeto de uma fiscalização rigorosa. Já ficou provado, inclusive em matérias, até uma matéria recente feita pelo Fantástico, em que aparecia como locação de veículos, uma verba bastante elevada, e, no entanto, bastou o Fantástico ir a algumas localidades para comprovar que essas locadoras nem existiam. Nos lugares das locadoras você encontrava estabelecimentos de outras naturezas que não tinham nada a ver com aluguel de veículo. Então, a meu ver, há inclusive fraudes mesmo no uso dessa verba indenizatória, e o controle interno da Câmara e do Senado, infelizmente, até hoje não conseguiram fazer com que essas despesas fossem, evidentemente, glosadas quando envolverem atos ilegais. Me parece que é quase só um ressarcimento. O parlamentar entrega a nota e depois acaba recebendo aquela remuneração que ele pagou, sem que haja um questionamento se havia ali legalidade ou até se era prioridade mesmo aquela verba que o deputado despendeu. Para vermos na prática como funcionam um dos únicos meios de fiscalização oferecidos para a população, entramos no site do Congresso para verificar o salário de algum funcionário qualquer. Para poder fazer a busca, o site pediu que eu informasse nome, endereço, CEP, identidade, CPF e e-mail. E tudo isso para poder buscar o salário de um único funcionário do Congresso. Se formos realizar uma nova pesquisa de outro funcionário, teremos que informar todos esses dados novamente. A impressão que dá é que a pessoa que está pesquisando acaba informando mais dados do que depois ela recebe. Assim, é praticamente impossível para a população fazer uma fiscalização e uma consulta da folha de pagamento completa dos funcionários. Isso porque o site nos obriga a fazer a consulta pessoa por pessoa. Foi numa dessas buscas pessoa por pessoa que se descobriu que o garçom que servia café no Congresso recebia R$14 mil por mês. Eu acho que se a transparência fosse maior, talvez a sociedade, eu digo cada um de nós, mas também a imprensa, pudesse exercer uma fiscalização muito maior e denunciar a cada momento em que essas anomalias, essas aberrações fossem descobertas. Então eu acho que um dos passos para se melhorar, ou se racionalizar essa despesa, será ampliar a transparência. Agora, isso é difícil, porque eu costumo dizer, os deputados, os senadores, eles não legislam contra a causa própria, eles não legislam contra o interesse deles próprios. Então é sempre muito difícil, né, qualquer medida que dê mais transparência à casa, porque eles sempre procuram acobertar, vamos dizer, essas informações, mantendo-as em sigilo, de uma forma que a sociedade não tem facilidade de obter. Vimos que no Brasil, um parlamentar custa em média R$1.800.000 por ano. Já em outros países, o valor é bem menor. Finlândia. Lá um deputado custa por volta de R$726.000 por ano. Na Dinamarca, o valor anual é ainda menor. Lá o custo em média é de R$684.000. Na Suécia, o valor anual gasto com um deputado é em média R$480.000, ou seja, o custo de um parlamentar sueco durante todo um ano paga apenas 24 dias de trabalho de um deputado brasileiro. Será que de fato não há uma exorbitância no modelo que se desenha? Esses dias algum senador dizia, temos, sei lá, 70 servidores para um senador. Será que é necessário ter essa estrutura, né, para ter uma funcionalidade? Comparar talvez com outros sistemas. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. Não há empregados e as regras são rígidas. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados.
Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. Na Suécia, prefeitos e governadores não têm direito à residência oficial. Deputados estaduais e vereadores não recebem sequer salário e também não têm direito a gabinete. Trabalham de casa. Karen Rankvist recebe da prefeitura um computador para trabalhar de casa como vereadora. Assim como os deputados estaduais, ela tem apenas uma gratificação equivalente a R$ 280 por mês. Salário de verdade, ela ganha como funcionária de uma creche. Somos eleitos para representar o cidadão comum e cidadãos comuns trabalham, diz Karen. Deputados do interior não recebem verba indenizatória para pagar despesas como aluguel de escritório. Nenhum deputado tem direito à cota de passagens e todos os voos devem ser marcados na agência de viagens do parlamento. O político sueco também não tem impunidade garantida pelo cargo. A Suécia não oferece imunidade aos seus políticos. Ela comprou uma barra de chocolate e outros itens pessoais com o cartão do governo e pagou caro. Perdeu o cargo de vice-primeira-ministra. O escândalo ficou conhecido na década de 90 como caso Toblerone e ainda assombra a carreira política de Mona Sahlin. Qualquer cidadão tem o direito de verificar os gastos dos políticos, os atos oficiais do governo e até os dados da declaração de renda do primeiro-ministro. O funcionário mostra a lista da correspondência diária e dos e-mails oficiais do primeiro-ministro, que podem ser lidos por qualquer pessoa. Na sala de computadores, é possível rastrear documentos como uma proposta de lei em andamento ou os detalhes de uma licitação. A prestação de contas do primeiro-ministro traz a nota fiscal de um almoço entre ele e o presidente do Banco Central. No parlamento sueco, esta sala guarda as prestações de contas dos parlamentares. Qualquer pessoa pode vir aqui e olhar os arquivos ou pedir as informações via internet. Este jornalista diz que a transparência não tira o mérito da imprensa. Temos outros tipos de escândalos, ele explica. Por exemplo, o caso de uma deputada que pregava o uso de transporte público e de bicicleta para proteger o meio ambiente e que, no entanto, usava mais táxi do que qualquer cidadão comum. O escândalo impediu a reeleição dela. Não há um caso sequer de nepotismo. Apesar de não existir uma lei que proíba, nenhum deputado sueco emprega parentes no parlamento. Vida dura essa de deputado? Na Suécia, ninguém reclama. Já vimos que os salários são excessivos, que a fiscalização não é eficiente e que o modelo de outros países é mais barato e de maior qualidade. Ou seja, o parlamento brasileiro precisa de mudanças, e principalmente de pessoas dispostas a mudar o atual modelo. O cidadão, ele está cansado deste sistema político. O cidadão não aguenta mais. Até este momento, com 3 anos e 4 meses de mandato de senador, nós não utilizamos nenhum real de verba indenizatória, por exemplo. Mas entendo que essa é uma reflexão que o parlamento deve fazer e que a sociedade brasileira deve cobrar, especialmente no momento da eleição, para que tenhamos a relação custo-benefício cada vez melhor para a população. Ou seja, um parlamento mais barato, uma menor carga tributária e um serviço público de melhor qualidade. Nós até temos parlamentares, inclusive aqui em Brasília, que já demonstraram isso claramente, quer dizer, que abrem mão de parte da verba, como é o caso até do deputado Regufe, e mesmo assim faz um mandato que eu diria até, no mínimo, igual ao dos demais, se não for até melhor. Não existe democracia sem um poder legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. A tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato é de que um mandato parlamentar pode ser de qualidade
custando bem menos para o contribuinte do que ele custa hoje. Isso é a tese que eu defendo e que eu pratico. Eu, no meu primeiro dia como deputado, eu abri mão dos salários extras que os deputados recebem, eu reduzi a minha verba de gabinete, eu reduzi o número de assessores no meu gabinete de 25 para apenas 9, entre outras medidas que geraram uma economia direta aos cofres públicos de R$ 2.380.000. Economia que, se fosse repetida pelos outros 512 deputados, nós teríamos R$ 1.221.000.000 de um dinheiro que poderia estar na educação, na saúde. Porque eu estou há 60 anos na política e os colégios de hoje são piores daqueles que eu estudei 60 anos atrás. Quando falamos em mudanças do atual modelo político, logo nos lembramos da tão falada e sonhada reforma política. Mas na prática, ela é possível? Acho que temos que fazer uma avaliação a propósito disso e saber se não seria o caso de reduzir os custos das casas do Legislativo, especialmente no que diz respeito a determinados gastos, tendo em vista que são casas que estão estruturadas e funcionam basicamente na capital federal. Então acho que é difícil essas mudanças que nós desejamos, porque os parlamentares preferem manter esse status quo, que está fazendo com que eles possam se eleger, e muitos deles, a maioria deles ali até se reeleger, com facilidade. Então não vejo com bons olhos essa possibilidade de que isso seja mudado a curto prazo, nem no que diz respeito à qualidade dos serviços que eles prestam, nem também em relação aos gastos, né, do Legislativo, da Câmara, do Senado, inclusive dos legislativos também estaduais e municipais, porque todos eles estão dentro dessa mesma lógica, né? Eu acho que a preocupação principal do parlamentar é essa, é com ele próprio, é com o partido, e nem sempre, na maioria das vezes, ela não está relacionada ao interesse público. Se reúne a Câmara dos Deputados e querem derrubar a ficha limpa. Querem acabar com a ficha limpa. O que é isso? Eu protocolei também 7 propostas em 2011 de reforma política. Uma das propostas limita a uma única reeleição no máximo para o Legislativo. Um dos projetos que eu apresentei reduz o número de deputados de 513 para 300 apenas. Eu acho que, primeiro, até facilitaria o debate. Além de você ter uma economia do dinheiro público, porque seriam 213 gabinetes a menos todos os meses sendo pago pelo contribuinte. Realisticamente é de difícil aprovação uma PEC como esta, né? Precisaria de ter um grande engajamento e uma forte substância em termos de justificação. Por quê? Porque, por razões óbvias, se nós reduzirmos o número de vagas para metade, nós estamos decretando que o próximo parlamento, ou que no próximo parlamento, dos 500 e poucos possíveis, apenas 250 estarão lá, né? Então nós estamos definindo já previamente essa situação e nós podemos adivinhar como os parlamentares vão se posicionar nessa matéria. E aí então surge o debate. Como fazer? O ideal é que nós voltássemos ao modelo anterior ao período militar, em que esse número era de 2, um piso. Certamente os estados vão reagir a isso e vão trazer também argumentos ligados a uma maior igualdade federativa. Eles vão dizer, poxa, os estados mais pobres e menores já estão fracos. Agora, reduzir a sua bancada significa enfraquecê-los ainda mais. Essa questão do federalismo assimétrico. A questão é bastante complexa, por isso que não é fácil fazer esse tipo de reforma, sobretudo depois de um processo instalado, né? Nós já estamos com esse número de deputados fixado, né? As pessoas já ocupam essas funções. Eu acho que a solução, ou pelo menos se diminuir essas despesas, passa por nós mesmos. Todas as vezes em que os deputados são pressionados, eles acabam reagindo. Eu não acho que reajam por índole. Muitas vezes, ou na maioria delas, reagem por temor das próximas eleições. Então, eu tenho a certeza de que nós temos que pressionar os parlamentares para que eles possam ir abrindo mão desses privilégios.
Normalmente, só quando a sociedade pressiona é que eles abrem mão desses privilégios e gota a gota, como se fosse um conta-gotas ali. Quer dizer, na medida em que ele abre mão de um privilégio e acha que a sociedade já se satisfez, ele não abre mão do segundo privilégio. Então eu acho que nós temos que pressionar. Eu vejo às vezes as pessoas reclamando do parlamento, com razão, mas todos que estão aqui no parlamento foram eleitos. E foram eleitos por alguém, que é a própria população. Então cabe à população também cumprir a sua responsabilidade e votar melhor, analisando bem quem são os seus representantes, quem ela quer que seja seu representante. Nós temos uma tradição no Brasil de que muitas vezes os políticos só procuram as comunidades de 4 em 4 anos quando tem eleição, mas também o eleitor só se preocupa com a política na data da eleição. Nós precisamos mudar essa cultura. Essa mesma população deve acompanhar os gastos do seu parlamentar e se os gastos são compatíveis com uma produção parlamentar. Eu acho que a nossa democracia representativa, como ela está aí, ela está absolutamente falida. A gente precisa incrementar mecanismos de democracia direta. Independente disso, cabe à população escolher bem os seus representantes, uma vez chamada às urnas. A população só escolhe seus representantes para o Congresso a cada 4 anos. Não é possível que as pessoas escolham e que 6 meses depois as pessoas já estejam arrependidas de uma escolha que elas mesmas fizeram. Então cabe escolher melhor e escolher bem agora. O Congresso Nacional custa caro, muito caro. São 81 senadores e 513 deputados federais. Mas a atividade parlamentar em todo o Brasil, com seus 1.059 deputados estaduais, 51.819 vereadores, é muito mais caro. Somando-se tudo, são 53.391 funcionários pagos e eleitos pela população, cada um com seus respectivos gabinetes e assessores, custando no total mais de 20 bilhões por ano. Enquanto eles esbanjam regalias e salários exorbitantes, esta mesma população que os escolheu vive um caos, sofrendo com a falta de saúde, educação, segurança, transporte, moradia e, em muitos lugares, passando até fome. Mas, por que iríamos nos preocupar com isso? Afinal, somos o país da Copa das Copas. O Brasil merece e vai fazer uma grande Copa. Sai, porra! O que a gente precisa parar com essa bobagem de dizer que futebol e política não se misturam. Em primeiro lugar, é uma bofetada em nós do tamanho que nós merecemos. Quem aqui tá no protesto por causa da passagem do ônibus? Levanta a mão. Quem tá aqui por causa do resto? Chega 2014, estamos todos nós na rua dizendo: votem em mim! E cuidado que agora vai surgir o Partido dos Loucos. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau.